Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos e hoje nós vamos falar com ela, que é especialista em relacionamento, com o nosso tema muito importante, vocês têm pedido pra gente, sobre como ter um relacionamento saudável, com a renomada psicóloga, doutora Ana Lídia Gel. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Kézia Ramos. Uma alegria estar aqui com vocês novamente, principalmente falando de um tema que todo mundo deveria pesquisar, fazer curso, ler a respeito, se pós-graduar, porque afinal de contas vivemos em relacionamentos e deveríamos saber como nos relacionar. É verdade. Então eu gostaria de começar, com aquela pergunta básica. A gente sabe que hoje em dia a modernidade tem ajudado muito, mas tem atrapalhado também muito os relacionamentos entre um homem e uma mulher, namoro, noivado e casamento. E a primeira pergunta é como identificar, ali naquele primeiro encontro, que aquela pessoa ela realmente tem um interesse sério com você, ou se aquela pessoa está só te enrolando. Por exemplo, a gente recebeu essa pergunta de uma seguidora nossa e ela disse assim: eu me relaciono há 6 meses e até hoje ele não me apresentou para ninguém da família. Será que ele quer algo sério? Então eu repasso essa pergunta para você. E o famoso feeling, né? Bater o olho e sentir se essa pessoa é a pessoa certa ou não. Quem dera se isso realmente fosse mais usado. Hoje em dia a carência, ela está acima desse feeling. Então a pessoa ela negocia os valores dela. Ela fica com qualquer coisa, ela aceita qualquer migalha só para não ficar sozinha. Inclusive se relacionar durante 6 meses sem receber um título. Então, estar com uma pessoa que não te dá um mínimo de um título de quem você é na vida dessa pessoa, realmente é para você se avaliar aonde está o seu valor. Relacionamentos saudáveis acontecem quando a pessoa se prioriza, se coloca realmente em primeiro lugar em amor. Quando ela tem um amor saudável por si, ela consegue atrair um relacionamento saudável para ela. Fase. A gente sabe que todo mundo tem fase, né? Término de relacionamento e começo de novos relacionamentos, né? Existem fases. Existe fase que a pessoa, não, eu só quero conhecer. Outros falam, eu só quero ficar. Outros falam, não, eu quero reconstruir. Como identificar essas fases? É complicado porque sem o diálogo nós não saberemos de fato o que a pessoa quer. É por isso que um relacionamento ele deveria iniciar com bastante diálogo e com trocas afetivas para depois ter a troca física. Mas hoje em dia a pessoa primeiro fica, né, para depois ela ver o que vai dar. É bem assim, não, vamos ficando e aí a gente vê o que vai dar. Então, hoje em dia nós estamos com os valores invertidos, né, com o caminho tá trocado. Nós precisamos primeiro investir no diálogo, na comunicação, no tempo de qualidade, em conhecer essa pessoa para depois saber qual é a finalidade dela, se existe um objetivo em comum. Porque às vezes eu estou extremamente disponível para um casamento e a outra pessoa está extremamente indisponível querendo só curtir. Eu até cito, em algumas igrejas fazem a corte. Então a corte é uma recomendação para que as pessoas possam primeiro se conhecerem bem, passarem aquele tempo só se conhecendo um ao outro, as famílias, os valores, os objetivos, para depois iniciar um relacionamento de fato. Agora, infelizmente, isso é só em alguns lugares, né? E até dentro desses lugares, que é recomendável a corte, é interessante dizer, nem todos fazem. Usam, às vezes, título de corte, mas entram em relacionamentos físicos, entram em um processo que a gente fala de defraudar um ao outro, né, de se conectarem fisicamente um ao outro, onde a gente fala que existe a ligação de alma, e aí elas começam a assumir inúmeros vínculos e não se tornam inteiras para ter o relacionamento de fato. Então, assim, ela tem uma vontade de ter um relacionamento de fato, mas ela está tão fragmentada, ela está tão em pedaços, que até quando ela encontra a pessoa certa, ela não está inteira para a pessoa certa. Então, nós precisamos mesmo falar mais de relacionamentos e como nos preparar para nos relacionar.
Bom, e tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quando a pessoa está muito machucada, ela está muito ferida, né? E ela não consegue sair daquele ciclo de medo, até porque ela passou por vários processos de sofrimento. Existe a possibilidade, né, dela se curar e ter um relacionamento saudável? Com certeza. Eu acredito na cura, acredito na restauração e eu acredito na plenitude dessa cura. Não é aquela assim, ai, eu melhorei para poder acreditar. Não. Eu me curei, me preparei, me fortaleci e estou pronta para acreditar no amor de novo. Porque existe essa cura. Mas a pessoa precisa entender que ela precisa primeiro investir nela mesma, no processo de cura interna, reconstrução de si mesma, para depois se abrir para reconstruir o amor com outra pessoa. Então, muitas vezes a pessoa investe mais no outro, olha mais para o outro do que olha para si. Então, para a pessoa se preparar para um relacionamento, é importante ela aprender a ficar sós com ela mesma. Ter como ela a melhor companhia, ficar bem, suprida, feliz. Ai, agora sim que eu me encontrei com o meu verdadeiro amor, que sou eu mesma, e o amor de Deus que está em mim, agora sim eu posso amar alguém e saber ser amada por esse alguém. Mas os relacionamentos saudáveis, eles começam nos relacionamentos primordiais, que são os relacionamentos familiares. Então, muitas vezes uma mulher ela tem problema com homens porque ela teve problema com o pai. E ali ela começa a trilhar um caminho de problema com o masculino. Da mesma forma, homens que têm problemas com a mãe, de relacionamento, de julgamento, de crítica com a mãe, ele vai ter problemas em ficar com uma mulher, porque ele já tem problema com o feminino. Então, dentro desta cura interna de restauração, de mudança de mentalidade, é necessário curar a forma como vemos os primeiros amores da nossa vida. O primeiro homem da mulher, pai. A primeira mulher do homem, a mãe. E então se trilha um caminho em busca de um relacionamento saudável. Que maravilha. Doutora, quero agradecer a sua participação. Te convidar para um próximo programa, pode ser? Lógico. O pessoal de casa pode mandar as pautas para a gente. Deixa para a gente suas redes sociais, o pessoal te seguir. Você está sempre colocando novidades lá, fazendo lives, né? Dando entrevistas. Então, você pode me encontrar no Instagram ou no YouTube, Ana Lídia Agel. @Ana Lídia com D, Agel, A-G-E-L. E lá nós temos, assim, realmente um investimento em relacionamentos saudáveis. E fica a dica para você. Existe, sim, relacionamento saudável. Está mais próximo do que você imagina.